Vamos ler o segundo capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Segue aí, faz parte da família Potter, pra gente continuar essa leitura, ler juntos e fazer os comentários juntos, pra gente se preparar para a série que vai vir e lembrar de todos os detalhes que não apareceram no livro. Então vamos lá, capítulo 2. O vidro que sumiu. Quase 10 anos haviam se passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta. Mas a Rua dos Alfeneiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze à porta de entrada dos Dursley, e penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Porque a gente estava lendo no capítulo passado, que naquele dia que eles deixaram o Harry lá na porta dele, teve muitos sinais, muitas coisas do mundo bruxo aparecendo, inclusive as corujas passando ali durante o dia, porque Voldemort tinha morrido e o pessoal estava comemorando. Ele está se referindo a este dia. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. 10 anos antes, havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia, usando diferentes chapéus coloridos. Mas Duda Dursley não era mais bebê, e agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai, recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação de que havia outro menino na casa. Então já se passaram 10 anos desde que o Harry foi deixado lá. E quando ele foi deixado na porta deles, ele tinha 1 ano. Significa que aqui ele tinha 11 anos já. No entanto, Harry Potter continuava lá, no momento adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. Então, na sala deles não tinha nenhuma foto do Harry. Se alguém fosse olhar na sala deles as fotografias, não ia saber que existia outro menino lá, só o Duda. Acorde, levante-se agora, disse a tia Petúnia. Harry acordou assustado. A tia bateu à porta outra vez. Acorde! Gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e, em seguida, uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho em que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes. Eu não sei como que alguém vai ter alguma lembrança do que aconteceu quando tinha 1 ano, mas ele tinha sonho ouvindo essa motocicleta, fazendo barulho, né? Que era o Hagrid levando ele lá para casa dos Dursley. A tia voltara à porta. Você já se levantou? Perguntou. Quase, respondeu Harry. Bem, ande depressa. Quero que você tome conta do bacon e não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário do Duda. Harry gemeu. Que foi que você disse? Perguntou a tia com rispidez. Nada, nada. O aniversário do Duda, como podia ter esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas porque o armário sob a escada vivia cheio delas e era ali que ele dormia. Por isso que na câmara secreta ele não tinha medo de aranha, ele seguia as aranhas de boa. Ele dormia com as aranhas lá no quartinho dele embaixo da escada. O Rony tinha, mas ele seguiu as aranhas lá. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera, tantos eram os presentes de aniversário de Duda. Pelo que via, Duda ganhara o novo computador que queria, para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para o que exatamente Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry, porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios, a não ser, é claro, que envolvessem bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda, e Duda era 4 vezes maior do que ele. Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos, remendados com fita adesiva, por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente, e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito a tia Petúnia era como a arranjaram.
No desastre de carro em que seus pais morreram, respondeu ela. E não faça perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando bacon. Pentei o cabelo, mandou, à guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, o tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes do que o resto dos meninos de sua classe somados. Mas não fazia diferença, seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com o tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis pequenos e aguados e cabelos loiros muito espessos e assentados na cabeça enorme e densa. Ah, a mãe dele era loira, o Duda também era loiro. No filme, ele tem cabelo castanho. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil, porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes, ficou desapontado. 36, disse, erguendo os olhos para o pai e a mãe. 2 a menos do que no ano passado. Querido, você não contou o presente da tia Guida. Está aqui debaixo deste grandão do papai e da mamãe, está vendo? Está bem, então são 37, respondeu Duda ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, começou a engolir seu bacon o mais depressa possível, caso o primo virasse a mesa. Tia Petúnia, óbvio... se Harry estava preocupado com isso é porque o Duda costumava virar a mesa com frequência. Tia Petúnia, obviamente, também sentiu o perigo, porque na mesma hora disse... E vamos comprar mais 2 presentes para você quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais 2 presentes, está bem assim? Duda pensou um instante, parecia um esforço enorme. Finalmente respondeu hesitante. Então vou ficar com 39, anjinho, disse tia Petúnia. Ah, Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. Então tá bem. Tio Walter deu uma risadinha. O baixinho quer tudo que tem direito, igualzinho ao pai. É isso aí, garoto. E arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante, o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo, enquanto Harry e tio Walter assistiam Duda desembrulhar a bicicleta de corrida. A câmera de filmar, um aeromodelo com controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeos, estava rasgando a embalagem de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou no telefone, parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Tá vendo? Eles têm muito dinheiro. Relógio de ouro para um menino de 11 anos. E que menino mimado, né? Cheio de presente. A gente já sabia que o Duda era mimado, mas você vai lendo assim, com mais detalhes. Más notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com ele, indicou Harry com a cabeça. O telefone tocou, a tia Petúnia foi atender, e aí ela disse, más notícias, a senhora Fig não vai poder ficar com o Harry. Duda boquiabriu-se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera. E agora? Perguntou tia Petúnia, olhando furiosa para Harry, como se ele tivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig que quebrara a perna, mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Neres, seu Patinhas e o Pompom outra vez. Poderíamos ligar para a Guida, sugeriu o tio Walter. Não diga bobagem, Walter, ela detesta o menino. Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se não estivesse presente. Ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los como uma lesma. E aquela sua amiga, como é mesmo o nome dela? Yvonne? Está passando férias em Majorca, respondeu Petúnia com rispidez. Vocês podiam me deixar aqui, arriscou Harry esperançoso. Ele podia assistir o que quisesse na televisão para variar e, quem sabe, até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão. E quando voltarmos a encontrar a casa destruída? Rosnou. Não vou explodir a casa, prometeu Harry, mas os tios não estavam mais escutando. Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico, disse tia Petúnia lentamente, e deixá-lo no carro. O carro é novo, não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Vocês viram como que eles tratavam o Harry?
Harry foi abusado psicologicamente, emocionalmente, por muitos anos. É incrível que ele conseguiu manter a cabeça boa, né? Nesse tempo todo. Duda começou a chorar alto. Na realidade, não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade. Mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha, querido, não chore. Mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou, abraçando-o. Não quero que ele vá. Duda berrou entre os grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo, e lançou um sorriso maldoso por entre os braços da mãe. Naquele instante, a campainha tocou. Ah, meu Deus, são eles chegando, disse tia Petúnia nervosa. E 1 minuto depois, o melhor amigo de Duda, Pedro Polques, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela com cara de rato. Em geral, era ele quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda, a caminho do jardim zoológico, pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando, disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que fizer, a primeira, vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, disse Harry. Juro. Mas o tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre aconteciam coisas estranhas à volta de Harry, e simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa. Uma vez, tia Petúnia, cansada de ver Harry voltar do barbeiro como se não tivesse estado lá, apanhara uma tesoura de cozinha e cortara o cabelo dele tão curto que o deixara quase careca, exceto por uma franja que ela deixou para esconder aquela cicatriz horrorosa. Duda morrera de rir de Harry, que passou a noite acordado imaginando o que seria a escola no dia seguinte, onde já riam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos emendados com fita adesiva. Na manhã seguinte, porém, quando se levantou, os cabelos estavam exatamente como eram antes de tia Petúnia cortá-los. Tinham-no deixado preso 1 semana no armário por causa disto. Apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que seus cabelos tinham crescido tão depressa. Outra vez, tia Petúnia tentara obrigá-lo a vestir um macacão velho de Duda, marrom com pompons cor de laranja. Quanto mais tentava enfiá-lo pela cabeça dele, tanto menor o macacão ficava, até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo. E com certeza não ia servir para Harry. Gente, muitas coisas estranhas aconteciam quando ele era pequeno, tipo esse do cabelo dele crescer de um dia para o outro, da camisa, da blusa ficar encolher à medida que a tia dele tentasse colocar nele. Por quê? Porque ele era um bruxo. E quando as crianças bruxas, antes de elas, né, entrarem na escola, elas dão sinais dos poderes delas. Elas dão alguns sinais durante a infância, e aí é assim que os pais sabem que elas realmente têm poderes. E é assim que as crianças trouxas também acabam descobrindo que têm poderes, né? Chega lá a cartinha de Hogwarts, mas antes disso acontecem coisas estranhas ali, que ninguém sabe explicar. E esse era o caso do Harry, por isso que essas coisas aconteciam. Ele nem sabia que ele tinha magia ainda, mas ele fazia algumas coisas acontecerem, mesmo sem querer. Tia Petúnia concluiu que devia ter encolhido na lavagem e Harry, para o seu grande alívio, não foi castigado. Por outro lado, ele se metera numa grande encrenca quando o encontraram no telhado da cozinha da escola. A turma de Duda o estava perseguindo, como sempre, e tanto para a surpresa de Harry quanto dos outros, ele apareceu sentado na chaminé. Os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretora de Harry, contando que Harry andara escalando os prédios da escola, mas só o que tentara fazer, conforme gritou para tio Walter, através da porta trancada do armário, fora saltar para trás das grandes latas de lixo à porta da cozinha. Harry supunha que o vento devia tê-lo apanhado na hora em que saltou, coitado. Ele não sabia explicar o que acontecia com ele. Ele acha que na hora que ele pulou, o vento levou ele até o telhado. Mas hoje nada ia dar errado. Valia até a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse a escola, o armário ou a sala com cheiro de repolho da senhora Fig.
Enquanto dirigia, tio Walter se queixava de Petúnia. Ele gostava de se queixar de tudo, das pessoas do trabalho, de Harry, do conselho, de Harry. O banco e Harry eram seus assuntos preferidos. Esta manhã eram as motocicletas. Roncando pelas ruas como loucos, os arruaceiros, disse enquanto uma moto emparelhou com eles. Tive um sonho como uma motocicleta, falou Harry, lembrando-se de repente. Ela voava. Ah, pra quê? Pra quê? O Harry não podia nem citar qualquer tipo de magia que eles ficavam bravos. Tio Walter quase bateu no carro da frente. Virou-se para trás e gritou com Harry, seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda. Motocicletas não voam! Duda e Pedro deram risadinhas. Eu sei que não voam, respondeu Harry. Foi só um sonho. Mas desejou que não tivesse dito nada. Se havia uma coisa que os Dursley detestavam mais do que as suas perguntas, eram quando falava de coisas que faziam o que não deviam. Não interessava se era sonho ou desenho animado. Pareciam pensar que ele poderia arranjar ideias perigosas. Era um sábado muito ensolarado e o zoo estava cheio de famílias. Os Dursley compraram grandes sorvetes de chocolate para Duda e Pedro à entrada. E então, porque a mulher sorridente na carrocinha perguntara o que Harry ia querer antes que pudessem afastá-lo depressa dali, eles lhes compraram um picolé barato de limão. Não era ruim, Harry pensou, lambendo enquanto observava um gorila que coçava a cabeça e se parecia demais com Duda, exceto pelos cabelos que não eram louros. Harry passou a melhor manhã que já tivera em muito tempo. Cuidou de andar um pouco afastado dos Dursley, de modo que Duda e Pedro, que ali pela hora do almoço estavam começando a se chatear com os bichos, não recaíssem no seu passatempo favorito de bater no primo. Almoçaram no restaurante do zoo e quando Duda teve um acesso de raiva porque seu sorvetão não era bastante grande, tio Walter comprou-lhe outro e deixou Harry terminar o primeiro. Terminando o almoço, foram visitar o alojamento dos répteis. Era fresco e escuro ali, com quadrados iluminados ao longo das paredes. Por trás dos vidros rastejavam e deslizavam em pedaços de pau e em pedras todos os tipos de cobras e lagartos. Duda e Pedro queriam ver as enormes cobras venenosas e as cobras pitones que esmagavam o homem. Duda logo encontrou a maior cobra que havia. Poderia dar 2 voltas no carro do tio Walter e amassá-lo até reduzi-lo ao tamanho de uma lata de lixo. Mas naquela hora, ela não estava disposta a fazer nada. Na realidade, estava dormindo, a sono solto. Duda parou, o nariz comprimido contra o vidro, observando as espirais marrons e reluzentes. Faz ela se mexer, choramingou para o pai. Tio Walter bateu no vidro, mas a cobra não se mexeu. Faz ela se mexer, faz outra vez, mandou Duda. Tio Walter bateu no vidro com os nós dos dedos, mas a cobra continuou dormindo. Que chato, queixou-se Duda e saiu arrastando os pés. Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia a não ser aquela gente idiota que batucava no vidro, tentando incomodá-la o dia inteiro. Era pior do que ter um armário por quarto, onde a única visita era a tia Petúnia, esmurrando a porta para acordá-lo. Mas, ao menos, ele podia sair para visitar o resto da casa. A cobra inesperadamente abriu os olhos, que pareciam contas. Devagarinho, muito devagarinho, levantou a cabeça até seus olhos chegarem ao nível dos de Harry. E piscou. Harry arregalou os olhos e olhou depressa a toda a volta para ver se havia alguém olhando. Não havia. E retribuiu o olhar da cobra, piscando também. A cobra acenou com a cabeça na direção do tio Walter e de Duda. Depois levantou os olhos para o teto e lançou um olhar a Harry que dizia com todas as letras: Isso é o que me acontece o tempo todo. Eu sei, murmurou Harry pelo vidro, embora não tivesse muita certeza de que a cobra poderia ouvi-lo. Deve ser bem chato. A cobra concordou com um aceno de cabeça enfático. Mas de onde é que você veio? Perguntou Harry. A cobra apontou com o rabo uma placa próxima ao vidro. Harry espiou. Boa Constrictor, Brasil. Era bom lá? O Harry disse. A jiboia apontou novamente a placa com o rabo e Harry leu. Esta espécime nasceu em cativeiro. Ah, entendo. Então você nunca esteve no Brasil? A cobra sacudiu a cabeça.
mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem. Duda, Sr. Dursley, venham ver essa cobra. Vocês não vão acreditar no que está fazendo. Duda veio bamboleando até onde o amigo estava, o mais depressa que pôde. Cai fora, falou, dando um soco nas costelas de Harry. Apanhado de surpresa, Harry caiu com força no chão de concreto. O que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu como foi. Num segundo, Pedro e Duda estavam encostados no vidro. No segundo seguinte, estavam saltando para trás, soltando uivos de terror. Harry sentou-se e parou de respirar. O vidro de frente do tanque da jiboia tinha sumido. A grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão. As pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas. Quando a cobra passou rápido por ele, Harry poderia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito: Brasil, aqui vou eu. Obrigada, amigo. O zelador do alojamento dos répteis ficou em estado de choque. Mas o vidro! Ele não parava de repetir. Para onde foi o vidro? O diretor do zoo, em pessoa, preparou uma xícara de chá forte para a tia Petúnia, enquanto se desculpava 1000 vezes. Pedro e Duda só conseguiam balbuciar. Pelo que Harry vira, a cobra não fizera nada a não ser fingir abocanhar os calcanhares deles quando passou. Mas quando chegaram finalmente ao carro do tio Walter, Duda estava contando que a cobra quase lhe arrancara a perna a dentadas, enquanto Pedro jurava que a cobra tentara apertá-lo até matar. Mas o pior de tudo, pelo menos para Harry, foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar. Harry estava conversando com ela, não estava, Harry? Tio Walter esperou até Pedro estar longe de casa para brigar com Harry. Estava tão zangado que mal podia falar. Conseguiu apenas dizer, vá, armário. Harry, sem comida. Antes de desmontarem uma cadeira e tia Petúnia ter que correr para lhe servir uma boa dose de conhaque. Muito mais tarde, deitado no seu armário, Harry desejou ter um relógio. Não sabia que horas eram e não tinha certeza se os Dursley já estavam dormindo. Até que estivessem, ele não poderia se arriscar a ir escondido até a cozinha buscar alguma coisa para comer. Vivia com os Dursley havia quase 10 anos. 10 infelizes anos. Desde que se lembrava, desde que era bebê e seus pais tinham morrido naquele acidente de carro. Não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando os pais morreram. Às vezes, quando forçava a memória durante longas horas em seu armário, lembrava-se de uma estranha visão, um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa. Isto, supunha ele, era o acidente, embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde. A luz verde é a luz do Avada Kedavra, por isso que ele lembra da luz verde. Não conseguia lembrar nada dos pais. A tia e o tio nunca falavam neles e, naturalmente, tinham-no proibido de fazer perguntas. E não havia fotografia deles na casa. Ai, gente, isso é muito triste. Quando era mais novo, Harry sonhara muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora, o Hagrid. Mas isto nunca acontecera. Os Dursley eram sua única família. Ainda assim, ele achava, ou talvez fosse só uma esperança, que estranhos na rua o conheciam. E eram estranhos, muito estranhos. Um homenzinho de cartela roxa se curvara para ele uma vez quando estava fazendo compras com a tia Petúnia e Duda. Depois de perguntar a Harry, furiosa, se ele conhecia o homem, tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja sem comprar nada. Uma velha malucada, toda vestida de verde uma vez, acenara alegremente para ele no ônibus. Um careca com um longo casaco púrpura chegara a apertar sua mão na rua e um dia desses e em seguida se afastara sem dizer nada. A coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante em que Harry tentava vê-las melhor. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter com suas roupas velhas e folgadas e os óculos remendados. E ninguém gostava de contrariar a turma de Duda. Gente, vocês estão vendo como é que era a vida do Harry, né? Tadinho, não sabia nada dos pais dele. Na escola, ninguém gostava dele. A tia e o tio deixavam ele passar fome de castigo. Deixava ele preso lá no armário por horas e horas. Ele usava as roupas velhas do primo. Ele recebia um monte de castigo. Ele tinha que fazer comida lá na casa dele. Tinha que fazer um monte de trabalho lá, né? Ele é obrigado a fazer. Não ganhava presente, né?
não saía para passear. Vai, acabou. Acabou o capítulo 2. Então, não esquece de se inscrever para você saber quando vai vir o capítulo 3. Segue aí a nossa playlist.